Meus amigos, seguinte, estamos de volta, demoramos um pouquinho aí para postar esse vídeo, né, para fazer esse próximo vídeo, porque essa semana foi bem corrida, essa semana pós-competição. A Larissa começou a autoescola, né, eu comecei um estágio novo na faculdade, então a gente passou por uma readaptação da rotina, né. Tanto que eu tentei até mudar um pouquinho minha rotina, fazer o cardio na hora do almoço. Não gostei de fazer dessa forma, eu prefiro sempre fazer de manhã em jejum. Então eu tô acordando até um pouquinho mais cedo, porque nesse estágio agora eu entro bem cedo, né? Eu entro às 7 horas da manhã. Então, tô tendo que acordar bem cedinho mesmo, às vezes até um pouquinho antes das 5 ali, tipo 4h50, para mim conseguir organizar tudo, as refeições, as coisas tudo de manhã, para não me atrasar, né? Mas, enfim, primeira semaninha aí pós-competição, né? Agora, daqui a exatas 3 semanas e meia, mais ou menos, né? Vai dar uns 25 dias, mais ou menos. Temos a nossa próxima competição, o nosso próximo desafio, lá em Sorocaba, o Muscle Contest Sorocaba. Vai ser a nossa estreia na NPC. Até hoje a gente só competiu em outras federações, né? Na NABA e tudo mais. Então a gente vai estrear agora na NPC daqui a exatas 3 semanas e meia, né? Então, seguinte, pessoal. Depois dos dias livres lá que a gente fez, né? Domingo, segunda-feira, no sábado ali também, enfim. Realmente, assim, o nosso peso aumentou bastante. Ficou com os tornozelos tudo inchado, né? A gente mostrou. Né? Não, o seu também ficou inchadinho lá. É que o meu inchou um pouco mais. Mas eu acabei sofrendo, pessoal, um prejuízo um pouco maior no físico. Por quê? Porque na semana final, antes da competição, a gente retira todos os recursos ergogênicos hormonais, a maioria deles, né? Tipo assim, testosterona, a gente interrompe completamente, né? Esses hormônios que retêm mais líquido, a gente cessa completamente o uso. Então, assim, na semana final, a testosterona fica praticamente zerada. A gente até mantém o uso de alguns outros recursos que não retêm tanto líquido, né? Mas a grande maioria a gente retira. Então, assim, depois da competição, volta a utilizar tudo, né? Volta a utilizar testosterona e tudo mais. Então, a retenção hídrica, ela fica bem significativa no pós-competição. Não só por conta de voltar a utilizar os recursos ergogênicos hormonais, mas também por conta de todo o ambiente que é gerado ali, né? Comida em excesso, né? O rebote ali de água, da desidratação, do uso de diurético, das estratégias ali que se utiliza para desidratar. Então tem esse rebote de retenção hídrica bem significativo, que impacta muito no peso, né? Então, assim, realmente, todo pós-competição, meus tornozelos incha tudo, isso é muito comum, principalmente, né, com homem que utiliza recurso ergogênico hormonal, que vai fazer reter muito líquido, né? Tanto que o físico dela já encaixou muito mais do que o meu. O seu peso já diminuiu quanto? Agora tá com 41,50. Depois que você comeu todos os dias, você foi pra quanto? 45,80 por aí. 46. Tipo assim, foi 6 quilos praticamente que ganhou, né? Subiu no palco com uns 40 quilos mais ou menos, que tava ali antes. Então 6 quilos aí de rebote no pós-competição e já voltou praticamente pro peso que tava, né? Porque a grande maioria disso é tudo retenção hídrica, né? Então volta rapidinho. A gente até utilizou ali um diuréticozinho no último dia que a gente comeu para auxiliar a eliminar essa retenção hídrica mais rápida, né? A gente falou tudo isso aí no nosso Instagram, no Close Friends dela, inclusive, né? Ela tá detalhando tudo lá nos destaques. Exatamente. Inclusive, quem tem interesse aí de acompanhar mais de perto tudo que a Larissa tá fazendo, tá utilizando, ela tá detalhando tudo, doses de tudo que ela tá usando, né? Enfim, lá no Close Friends dela, o link pro perfil do Instagram dela tá aqui na descrição do vídeo. Então entra no perfil dela do Instagram, tá fixado lá o post do Close Friends dela, tem o valor lá e tudo mais.
É um valor bem acessível, R$17 para você ter acesso a tudo, né? Um valor único só, pagou uma vez e acabou, você vai ter acesso vitalício ali. E tem a competição passada também, né? Que tá tudo salvo lá. Tá pra tudo... quem entrar depois, quem quiser rever de novo. Exatamente, tá tudo nos destaques, né? Tudo fixado lá nos destaques. Então, quem pagou vai ter acesso vitalício, vai poder estar revendo, vendo sempre que quiser, né? No pós-competição também ela vai falar tudo que ela está fazendo, as estratégias que ela vai utilizar para evitar um rebote, para evitar, enfim, um prejuízo do físico, tudo isso aí está incluso, tá? Então, pessoal, é seguinte, agora, né, o físico já está voltando a encaixar melhor, o físico dela já praticamente voltou ao que estava antes, né, porque ela não utiliza hormônio nem nada, então não tem essa questão. No caso dela, tipo, o peso dela já tá praticamente igual estava antes, tá com 41 já, né? E agora, pessoal, a gente tá fazendo uma dieta fixa, né, de carboidrato alto todos os dias, né? Antes a gente tava ciclando carboidrato, como a gente falou para vocês. A gente tava fazendo aquele esquema lá, fazia várias semanas já de fazer carboidrato alto, carboidrato baixo, carboidrato alto, carboidrato baixo. E a gente começou a ver que nos dias de carboidrato baixo estava ficando muito complicado, questão de performance no treino, questão de disposição também, né? Acabava impactando muito, a gente ficava muito cansado, né? Enfim, começou a ter um impacto bem significativo essa questão do carboidrato baixo. E a gente decidiu agora, nessas semanas aí até a próxima competição, fazer todos os dias fixo carboidrato alto. E aí o peso até demora um pouco mais para baixar, porque os estoques de glicogênio ficam mais cheios, né? Mas realmente melhora bem, disposição, performance nos treinos, né? Enfim, dá uma melhorada legal. Progredir um pouquinho mais agora, antes estava bem difícil, né? Exatamente. Então, assim, agora estamos fazendo nesse esquema aí em relação à dieta, né? E aí, pessoal, é o seguinte, vocês podem até observar que ela tá um pouquinho aí cansada, né? Um pouquinho desanimada. Por quê? Porque ela tá comendo bem menos do que eu, tá? Então, assim... Sono, né? Eu não tô dormindo nada. Exatamente. Ela começou a autoescola agora, então a rotina dela também tá bem complicadinha, né? Hoje eu vou dormir mais. Exatamente. Mas assim, pessoal, qual que é o ponto? Pra categoria dela, pra biquíni no caso, ela não pode ganhar volume nem nada, ela tem que ter uma condição mais extrema ainda, né? Enfim, a gente vai buscar um pouquinho mais a condição, principalmente na parte posterior ali de glúteo, né, e tudo mais. Eu vi que você aumentou pra caramba, né? O treino de exatamente. posterior. Então, assim, agora a gente vai até falar um pouquinho mais sobre isso no treino de hoje. A gente vai mostrar um pouquinho o treino de hoje e vamos falar o que a gente mudou ali em relação ao treino, principalmente dela. Porque, assim, pessoal, a gente pegou os feedbacks ali com os árbitros, né, e tudo mais. E é o que a gente estava esperando mesmo, mais ou menos, na categoria biquíni, que ela vai competir agora, que é onde ela mais se enquadra por conta de não ter um volume tão bom ainda para wellness, né? Mas a linha dela é toda de wellness, não tem como fugir disso. Na verdade, eu tô no meio termo, né? Entre biquíni e wellness. Exatamente, só colocar mais volume. Colocou mais volume, é uma wellness, mas a linha, quando a gente olha a linha do físico, é uma wellness, porque ela tem um quadríceps muito avantajado, né? Enfim, toda a linha dela é de uma wellness. Todo mundo dá esse mesmo feedback, né? É muito nítido isso quando a gente olha. O que falta é realmente colocar mais volume como um todo. E isso é com o tempo, depois de fazer um booking, né, mais consistente e tudo mais. Então, assim, o ponto é que agora o que vale mais a pena é competir na biquíni mesmo para conseguir uma melhor colocação, tal, por conta dela não ter esse volume excessivo ainda, né? E para se encaixar na biquíni tem alguns pontos ali que os árbitros deram de feedback que realmente, né, faz sentido. Por exemplo, o quadríceps dela. Tem que dar uma diminuída. Eu praticamente tirei o treino dela de quadríceps, coitada. Nem vai treinar quadríceps mais essas semanas pra gente pelo menos conseguir dar uma murchada, né? E focar na parte posterior. Focar em glúteo, posterior de coxa. Fazer o quê? Né? Não tem como a gente ficar... colocando tanto volume de treino no quadríceps, porque senão não vai se encaixar perfeitamente ali na categoria. Então a gente tem essas semaninhas agora para tentar trabalhar isso, né, para tentar trazer Inclusive eu fiquei bem chateada que nessa competição de agora, meu glúteo não saiu do jeito que eu queria, né?
Vamos ver nesse agora. Também, mas por conta também das estratégias ali, né, na hora de subir na biquíni, que teve o atraso, né, e tudo mais, enfim, acabou retendo mais líquido. Mas enfim, agora a gente vai tentar buscar mais essa condição, só que também isso é maturidade muscular, é com o tempo, né, o que eu falei pra ela, não adianta, não vai ser do dia pra noite que você vai conseguir uma maturidade muscular absurda, principalmente sendo natural. Então, assim, a gente fez essas modificações no treino, vamos falar um pouquinho mais pra vocês quando a gente estiver treinando lá hoje, mais ou menos o que mudou, né? Mas o ponto é que ela vai ter que buscar um pouquinho mais, principalmente a condição. Então, a dieta dela tá um pouquinho mais apertada, né? Tá um pouquinho mais apertada. Eu aumentei as minhas calorias, né? Tipo, eu tô comendo agora aproximadamente 3.200 calorias. Meu peso tá descendo ainda, né? Tá diminuindo. Mas o que aconteceu foi o seguinte, até completando a linha de raciocínio que eu tava falando ali no começo. Ela já praticamente recuperou, né? Todo o prejuízo dos dias livres no físico dela. Eu ainda tô com um pouquinho de retenção hídrica, mas não por conta dos dias livres, mas principalmente por conta de ter voltado com a testosterona, de ter retirado os inibidores de aromatase, né, visando diminuir o estradiol, que também é uma estratégia que a gente utiliza nas semanas finais ali de preparação, justamente visando diminuir ao máximo a retenção hídrica. Então, testosterona, estradiol são hormônios que retêm muito líquido, né? Então, a gente retira tudo, usa inibidor de aromatase, visando realmente até zerar o estradiol mesmo, só na última semana, né? Tipo, por uma semaninha só. Claro que não é viável fazer isso a longo prazo por conta dos vários prejuízos que isso poderia gerar. O estradiol é extremamente importante para as articulações, para o perfil lipídico, para o sistema nervoso central, para os ossos, enfim, tem muitas funções do estradiol no nosso corpo. Então, seria muito perigoso manter ele tão inibido assim a longo prazo. Tanto que eu já deixei ele subir de novo, porque eu já estava começando até a sentir mais dor articular, mais tendinite, né? Por conta dessa supressão do estradiol. Mas como é por uma semana só, acaba sendo bem tranquilo em relação a isso, né? Nessa semana final a gente nem treina tão pesado, né? Justamente por conta disso que eu evito treinar pesado. Até na semana pós-competição, né, no caso, eu também evito exagerar demais, treinar muito pesado, né? Porque justamente tem essa questão do estradiol estar um pouquinho mais inibido e não ter a proteção dele nas articulações, nos tendões e ter uma chance maior de ter uma lesão. E aí agora, né, começou a aumentar tudo, depois ali que acabou a competição, testosterona aumentando, estradiol aumentando, retenção hídrica vem com força, né? Então, por mais que basicamente todos os impactos ali dos dias depois da competição já, tipo, saíram completamente, tem essa questão dos hormônios que aumentaram de novo no meu caso, e isso aumentou bastante a retenção hídrica. Eu tô bem maior, mais cheio, né? O carboidrato aumentou também, a dieta tá com carboidrato alto agora, calorias aumentaram, então assim, eu tô com um físico mais cheio, né? Com mais volume, tá interessante, mas tô um pouco mais retido, com mais retenção hídrica, né? Em comparação com o físico que eu tava ali antes de subir no palco. Mas isso aí a gente conserta também na semana final ali, né? Vai ser o mesmo esquema, finalização, vai retirar a testosterona, vai inibir o estradiol, isso aí a gente alinha de novo. A questão é que a minha condição tá muito encaixada, né? Inclusive foi o feedback dos árbitros, eu fui pedir o feedback do árbitro lá, ele falou assim, ó, realmente, a sua condição nos impressionou bastante, né? Que eu era um dos mais condicionados ali do palco, então realmente condição não faltou. Tipo assim, tava com o glúteo fibrando ali, tava bem boa a condição mesmo, né? Claro que eu também não vou aumentar tanto as calorias a ponto de cessar completamente a perda de gordura, entrar num superávit calórico, né? Eu aumentei só um pouquinho, para mim ainda continuar em déficit calórico, porque essas calorias ainda me deixam em déficit calórico, meu peso tá baixando, né? Meu peso ainda tá baixando, inclusive de ontem para hoje eu perdi tipo 1 quilo, basicamente, né? Então assim, o peso tá baixando bem ainda tá encaixando cada vez mais o físico, tá respondendo muito bem. A gente começou com a dieta de carboidrato alto essa semana, porque na semana ali do pós-competição, no caso, a gente ficou ali, depois de segunda-feira, que foi o nosso último dia livre, a gente ficou meio que a semana inteira com carboidrato mais baixo, né?
com a gordura e a proteína mais alta para justamente eliminar mais rápido essa retenção hídrica, fazer a insulina baixar, controlar tudo melhor. Funcionou muito bem. Agora a gente aumentou o carboidrato de novo e também tem a questão que normalmente quando a gente aumenta o carboidrato, o sódio também aumenta junto, né? Porque a gente tempera ali, tipo arroz, as coisas e tudo mais. Inclusive já tô até cuidando um pouco mais disso, né? Porque quando você entra com essas fontes de carboidrato, que acabava não tendo tanto ali na dieta de carboidrato baixo, você também entra com bastante sódio. E isso também contribui bastante para a retenção hídrica, né? E aí é muito nítido também a questão da adaptação renal, né? Porque os rins, conforme você ingere mais sódio, eles também excretam mais sódio. E esse processo de adaptação dos rins, de excretar mais sódio, depois que você começa a ingerir mais sódio, demora uns 2-3 dias, né? Então, desde que a gente começou essa dieta com carboidrato mais alto, no domingo, né? Demorou uns diazinhos aí até realmente o corpo se adaptar a essa quantidade maior de sódio, principalmente no meu caso, que eu contabilizo tudo no aplicativo ali, a minha dieta, então eu consigo ver a quantidade de sódio que eu estou ingerindo, né? E realmente aumentou bastante, de forma bem significativa mesmo, eu estava computando lá, estava vendo, né? Então isso também justifica em partes a retenção hídrica que foi gerada, né? Mas é muito nítido também quando os rins começam a se adaptar a isso, porque justamente meu peso começou a despencar mais, baixar mais justamente agora, depois de alguns dias aí que eu comecei essa dieta com mais sódio, né? Tanto que a Larissa até estranhou ali quando começou a dieta de carboidrato alto, né? Que o peso subiu um pouquinho mais. Claro que tem um glicogênio muscular também, né? Mas tem essa questão do sódio também. Mas eu acho que no meu caso não é tanto sódio, porque, tipo assim, eu não como arroz, feijão. Semana passada, essa semana que a gente começou o carbo alto, né? Eu comecei com feijão ontem só, tipo, no começo só tava vegetais mesmo. Mas você tempera o feijão também, né? Tipo, com sim, mas tipo, sal. no início do carboidrato alto, não coloquei, tipo, nada além. Porque eu tô colocando mais agora, no início foi aveia. Aveia tem sódio? Não. Então, essas coisas sim que eu fui colocando. No seu caso, às vezes foi mais glicogênio iogurte, mesmo. Mais isso. Foi mais glicogênio mesmo. Mas no meu caso, tipo assim, eu computo tudo no aplicativo. Então eu consegui ver lá a quantidade de sódio que eu tô ingerindo. Aí eu vi que aumentou muito, né? Porque, tipo, eu tempero bem o arroz e tal. Já até diminuí a quantidade de tempero, porque tava dando uma quantidade legal. Porque como eu aumentei as calorias, tava dando bastante arroz por refeição. Tinha refeição que tava dando 300 gramas de arroz. Ai, então, gente, eu tô comendo muito bem. Realmente, tá bem mais tranquilo agora. Mas, meus amigos, tô com fome ainda. Eu tô com fome, porque eu tô em déficit calórico ainda, né? Tipo, eu ainda tô em déficit calórico. Meu peso tá descendo e tudo mais, o físico vai encaixar muito ainda, mas a intenção nessa competição é tentar subir com um pouquinho mais de volume, tentar deixar o físico mais cheio, tanto que eu tive esse feeling, né, esse feedback aí na última competição, que eu poderia ter enchido mais o meu físico. Eu subi um pouquinho flat ainda, um pouquinho murcho, poderia ter enchido um pouco mais, né? Mas enfim, pessoal, é isso que eu queria conversar com vocês, né? A gente demorou um pouquinho aí para postar esse vídeo aí, para falar um pouquinho mais detalhado sobre como tá sendo, porque justamente essas semanas agora foi um pouquinho mais correria, né? Foi um pouquinho mais complicado, mas já estamos alinhando tudo de novo, vamos voltar aí à frequência de vídeos semanais. No próximo vídeo a gente vai mostrar o físico, né? Vamos mostrar ali as poses e tudo mais, falar um pouquinho mais sobre isso. Vai faltar 3 semanas aí, né? E hoje a gente ainda vai mostrar aí um pouquinho do treino para vocês e falar um pouquinho sobre o que mudou aí nas estratégias de acordo com o feedback que a gente obteve ali dos árbitros no campeonato, né? Então, vamos agora ali... Você vai fazer cardio agora? Ixi, já fiz meu cardiozinho de manhã, já tô tranquilinho. Eu não tinha como, né? Então eu vou ali pro estágio agora, lá na UBS, ela vai fazer cardio. E aí depois a gente vai treinar e vamos mostrar o treino pra vocês. Então vamos embora. Estamos aqui na academia então, pessoal. Última série aí já do primeiro exercício. Hoje a gente teve que mudar a ordem um pouquinho aí dos exercícios, que tava tudo ocupado, as máquinas lá. Que a gente ia fazer o primeiro exercício e tô com um tempo um pouco limitado hoje aqui. Então tivemos que inverter a ordem, mas não vai interferir significativamente no treino, porque são outros músculos, né? No caso, a gente ia fazer elevação pélvica e gêmeo sentado primeiro, e depois ia vir aqui fazer quadríceps e posterior de coxa. Aí só invertemos aí a ordem, né? Mas no caso agora, o meu treino tá basicamente o mesmo de antes.
de quinta-feira, né? Fazendo 2 exercícios para quadríceps, no caso leg e cadeira extensora, 2 exercícios para posterior de coxa, mesa flexora e cadeira flexora, 1 para glúteo, elevação pélvica, e 1 para panturrilha, que é o gêmeo sentado. Basicamente meu treino tá igual. O que mudou foi o treino da Larissa, né? Por conta das prioridades, né? Que eu comentei aí anteriormente, dela precisar focar mais na parte posterior mesmo, né? Glúteo, posterior de coxa, e parar de treinar quadríceps para não ficar desproporcional para a categoria biquíni, né? Então hoje ela já não treina mais quadríceps, ela só tem um estímulozinho de quadríceps, se eu não me engano, acho que é no domingo, né? É, agachamento. Eu acho que eu tirei também, viu? Tem que conferir lá. Eu deixei agachamento búlgaro só. Então, assim, tirei praticamente a maioria dos estímulos do quadríceps dela pra gente tentar alinhar melhor o físico dela pra categoria biquíni. E outra coisa que a gente fez também, pessoal, que foi muito importante, é diminuir a quantidade de séries do treino. Antes a gente estava fazendo 4 séries por exercício. Agora a gente está fazendo 3 séries por exercício. Por quê? Para manter a intensidade alta. Então, assim, depois de um longo período em preparação, em déficit calórico, o cansaço acaba pegando bastante, né? Enfim, a depletação dos estoques de glicogênio e tudo mais acaba dificultando a manutenção da performance com mais séries do treino. Então a gente diminui as séries justamente visando manter a intensidade, que é o que vai manter a densidade muscular, né? E facilitar a progressão de carga, manter uma boa progressão de carga. Então assim, a gente consegue treinar mais rápido relativamente, né? E ter uma progressão de carga mais significativa, manter as cargas, né? Que isso acaba sendo bem mais importante nessa fase. Então essa foi uma alteração bem importante que a gente fez no treino e basicamente foi a única, né? Só o treino da Larissa mesmo que mudou por conta do enfoque que a gente precisa dar. Então vamos fazer aqui, ó, uma sériezinha de mesa flexora. Consegui até aumentar a carga aqui, né? Aumentei 2 quilinhos aí, justamente por conta da diminuição das séries, que acaba gerando menos acúmulo de fadiga ao longo dos treinos, né? Ao longo dos dias, e facilita a manutenção da performance, a progressão de cargas. Então vamos lá. Bicho, tá leve, hein? Leve, leve, leve. Leve, 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 leve. É isso. Aí a sériezinha de panturrilha dela. No caso, pessoal, o que eu fiz com o treino dela? Eu tirei os exercícios de quadríceps e coloquei ali outros exercícios, né? De panturrilha, por exemplo. Até para manter um bom gasto calórico também, né? Porque se a gente só tira o exercício, teria que compensar o gasto calórico de alguma forma. Olha lá, ó, tô gravando aqui pro Insta dela, que vai tudo pro Close Friends dela, inclusive. Ela tá postando tudo lá. Segue lá. E detalhando tudo os treinos lá certinho. Mas é isso, pessoal. Se eu simplesmente tirasse os exercícios de quadríceps e colocasse ali, e não colocasse nenhum no lugar, teria que compensar esse gasto calórico com mais cardio, né? Com alguma coisa. E aí eu coloquei esses outros exercícios em todos os treinos, né? Tudo que eu tirei, eu coloquei outra coisa. Coloquei exercício de posterior de coxa, de glúteo, pode fazer. Coloquei exercício de posterior de coxa, de glúteo, né? Até porque isso nunca é demais para a categoria. Quanto mais posterior de coxa,
Quanto mais glúteo, né? Melhor. Realmente, assim, categoria biquíni, não tem um limite, assim, pra glúteo, né? Quanto mais a gente conseguir evoluir, melhor vai ficar. Aqui, ó, leg press unilateral. Pessoal, é incrível como quando entrou a testo, quando o estradiol aumentou, as dores articulares sumiram completamente. Aqui era um exercício que eu sentia muita dor no joelho, né? Voltei a sentir quando eu interrompi o uso da testo, né, na semana final ali, antes da competição. Na semana seguinte também, como ainda não tinha aumentado tanto, ainda estava sentindo. Essa semana que já deu uma estabilizada maior, a testo já aumentou, o estradiol já aumentou bastante. Cara, as dores articulares sumiram, assim, ó, parece mágica, realmente. Muito louco isso, né? Mas vamos lá então, fazer uma sériezinha aqui. É louco, melhor coisa é treinar sem sentir dor articular. Uma coisa que mata qualquer um é dor articular, é esse tipo de problema, assim, porque realmente limita muito, né? E não tem muito o que você fazer. Você tem que diminuir carga, acaba prejudicando demais a performance. Vamos lá, leve. Amplitude, né, galera? Porque como vocês podem ver, ele precisa de muito glúteo, né? Cê é louco. Tem ironia. Joelho saudávelzinho. Que delícia. Você é louco. Tá falando aqui que você faz com bastante amplitude para pegar o glúteo, né? Porque você precisa bastante, né? É, com certeza. Ah não, a amplitude é essencial. Sem amplitude é a mesma coisa que estar sentado no sofá. Não é mesmo? Talvez. Mas é verdade, assim, se você não faz com amplitude, cara, realmente, assim, quando a gente for ver estudo, literatura, né? Se você faz até 90 graus, você já tem um ótimo recrutamento do quadríceps. Passou de 90 graus, né? O ângulo do joelho, você já começa a recrutar mais o glúteo. Nesses exercícios assim, com essa angulação, passou de 90 graus, você vai recrutar bem a parte ali final do glúteo, a famosa gota. Por isso que o paizão tem a gota ali, né? Tá querendo dizer que eu não faço com amplitude. Mas assim, realmente, fazer até 90 graus já é suficiente para ter um bom recrutamento do quadríceps. Mas eu gosto de passar um pouquinho de 90 graus, não passo tanto também, não é uma amplitude exagerada, né? Como eu oriento a Larissa eu oriento que ela faça uma amplitude exagerada, que ela realmente passe bastante de 90 graus. Ah, cara, eu não acho que é tão exagerada a minha, mas eu faço com amplitude. Uma amplitude muito boa, passa bastante de 90 graus, para recrutar bem essa parte aí do glúteo, né? A minha intenção não é muito essa, até porque meu glúteo é um ponto muito forte do meu físico. Não preciso focar tanto. Faço um exercício para glúteo só na semana, né, basicamente. Só a elevação pélvica hoje que eu vou fazer ali. 3 sériezinhas. Focado, né? Hã? Focado, exercício focado. Exatamente, exercício porque focado em glúteo. Porque o terra, por exemplo, não pega também? Com certeza. Stiff pega também, agachamento pega também. Mas eu não faço uma amplitude tão exagerada para pegar tanto. Por exemplo, no agachamento. O agachamento só vai ter um bom recrutamento do glúteo se você passa bem de 90 graus, né? Por isso que é importante toda mulher ter um agachamento mais profundo. Porque a mulher quer focar muito mais em glúteo, né? Por isso que não faz sentido algum a mulher agachar só até 90 graus ali. Só se for um caso muito específico, né? Mas enfim, o homem já faz um pouco mais de sentido.
tipo assim, pô, em alguns momentos ali o cara agachar até 90 graus só para focar mais no quadríceps, até ok. Você consegue trabalhar com uma carga bem mais elevada, né? Mas enfim, vamos embora aí que o nosso tempo tá limitado hoje. E aí, bora? Acabou? É, meus amigos, treininho finalizado, tranquilo. A vantagem de treinar com um volume mais baixo, né, menos séries, é que você termina o treino, você não tá fudido, tudo regaçado, né? Tá de boa ainda, relativamente, né? É. Eu tô tranquilo, eu aguentaria fazer mais um pouquinho ainda, né? Mas a grande vantagem... É porque a gente acabou de sair de um deload, talvez, né? É. A gente deu uma descansada. Mas a grande vantagem é que, assim, realmente a performance melhora bem, né? As cargas e tudo mais, fica muito mais disposto, né? É verdade, hoje eu progredi bastante. É, meus amigos, é isso então, né? Vamos embora agora, comer, tranquilo, fazer uma chamadinha aí da consultoria. As vagas estão abertas, inclusive, hein, meus amigos? Tem vaga aberta na consultoria, hein? O verão tá chegando. Linkzinho aí, ó. É isso aí, verão tá chegando. Botar o shape, chegar rasgado, né? Final do ano, é isso, meus amigos. Depende do aí, jeito ó. que você tá, né? Senão não dá tempo, não. Chegar seco, deserto, né? É isso o objetivo, final de ano. Então vambora, né, meus amigos? Chama aí, ó, linkzinho, preenche o formulário que a gente vai entrar em contato aí, né? Pra tá marcando aí a chamada da consultoria, tá? Então é isso, meus amigos. Deixa seu like aí no vídeo, deixa seu comentário, comenta aí o que você achou, o que vocês querem ver aí nos próximos vídeos. Próximo vídeo a gente vai mostrar o shape. Faz tempo que a gente não mostra o shape, né? Depois que a gente comeu à vontade lá e zoou tudo do shape, vamos mostrar o shape de novo agora. E tem bastante novidade vindo por aí, hein, meus amigos? Tem bastante novidade. Vamos estar mostrando aí nos próximos vídeos. Não vou dar spoiler, mas tem algumas novidadezinhas aí, tem algumas parcerias que a gente está bolando aí, tá? Com alguns atletas aqui da região. Então é isso, meus amigos. Se inscreve aí no canal para acompanhar os próximos vídeos. 3 semaninhas aí, hein? Para a próxima competição. E até um próximo vídeo.